Hoje a gente vai fazer uma caixa carregadora para resolver isso aqui. Essa aqui é a aula número 11, nosso curso Manual Maker, e nela a gente está vendo um pouquinho de desenho em 2D. Um desenho que serve para você cortar no laser, cortar no jato d'água, cortar em fresa CNC, etc. E o que a gente vai fazer hoje, numa aula um pouco mais prática do que a aula anterior, é uma caixa carregadora. Uma caixa para você esconder toda essa bagunça aqui e ter uma coisinha mais bonitinha em cima da mesa do escritório, em cima daquela mesinha que você deixa na entrada da casa, em que todo mundo coloca o carregador ali em cima de uma régua, virando aquela bagunça sem fim. Vamos tentar organizar isso aqui de um jeito bacana. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai bolar uma caixinha em MDF, um pouquinho menor do que uma caixa de sapato, e essa caixa a gente consegue desenhar naqueles sites que geram caixas automáticas. Então gerar a caixa é o de menos. Mas depois a gente precisa entrar num programa de desenho e desenhar todos os furos por onde a gente quer que saiam os fios, etc. A gente precisa personalizar essa caixa. Então vamos começar desenhando essa caixa. Como é que a gente quer essa caixa? Precisamos saber a medida desse negócio agora, né? Olha, a altura dos carregadores dá mais ou menos 10 centímetros. Eu vou fazer um pouquinho mais alta, acho, né? Uns 11, talvez, para dar uma margem de erro. De largura, é bom considerar a largura dos equipamentos e mais um pouco para a gente guardar fio, tá? Porque o ideal é enrolar esses fios dentro da caixa e deixar só a parte que vai usar para fora. Então, pelo que eu tô vendo aqui, uns 12 centímetros é suficiente. Eu tinha colocado a primeira medida em centímetros, mas vamos estabelecer milímetros já, que é mais certo, né? Então, 110 por 120. Aqui o paquímetro já não alcança, mas eu faço com a régua. Pode ser bem justinho, né? Aqui deu 27, vou botar 28, só para sobrar um pouquinho. Vamos fazer essa caixa, então, naquele site que eu já mostrei, que é o makercase.com. Entrando no site direto, a gente já dá de cara com esse lugar de fazer caixas aqui, eu vou colocar em milímetros. De largura a gente precisa de 120, de altura 110 e de profundidade 280. Aí essas dimensões são internas, né? Eu vou usar aqui um MDF de 3 milímetros, tá certo? E eu quero a caixa aberta, então eu vou fazer exatamente essa caixa aqui. As junções, eu quero junções do tipo dedo, essas junções que formam essa coisinha de castelo aqui. O tamanho dos dedos acho que pode ser um pouquinho maior, eu posso fazer com 12 milímetros. Agora ficam os dedos um pouco maiores e eu vou baixar o esquema das caixas. Ele vai criar aqui isso para mim, eu vou deixar isso porque eu acho útil, tá? Esse escrito, agora ele pode ser útil pra gente. Formato de linha pode ser qualquer um. E eu vou baixar aqui um DXF. Já está baixando aqui o DXF. A gente já poderia aproveitar e gerar a tampa dessa caixa, como se fosse uma tampa de caixa de sapato que a gente vai colocar em cima, né? Então, voltando ao programa aqui. A gente tem a caixa feita já, a caixa montada, só que a gente tem que contar com essa bordinha aqui. Lembra que a medida que eu dei era da parte de dentro. Quanto essa caixa mede por fora? Por fora ela vai medir sempre mais 6 milímetros, né? Porque eu estou usando o compensado, o MDF de 3 milímetros, tem uma borda de um lado, uma borda do outro. Então, essa aqui seria a caixa 286 por 116 por 126, tá? Então, eu tenho a caixa um pouco maior agora, teoricamente ela serviria em volta dela mesma nesse momento. Só que eu não preciso ela da mesma altura, né? Ela pode ser muito mais baixa. Uns 2 centímetros de altura, talvez até menos, 15 milímetros. 15 milímetros, 1,5 centímetro. Pode ver que agora ele vai ficar bem baixinho, ó. Já ficou com cara de tampa aqui. Também é bom eu dar uma margem de erro, tá? Porque isso aqui vai encaixar exatamente em cima. Vamos dar uns milímetros ali, vai 3 milímetros de margem de erro. Então, de largura eu vou dar 129 e de profundidade 289. Pronto. A tampa da caixa eu acho que eu não vou editar, tá? Então eu vou direto mandar ele não ter aqui escrito nada e eu já consigo aqui baixar o meu DXF. E agora é que entra a parte bacana da coisa. A gente tem uma caixa, mas a gente tem que dar umas saídas para ela, né? Na frente da caixa a gente precisa dar saída para esses 4 fios, na lateral da caixa a gente precisa dar saída para os fios da extensão
E no fundo da caixa seria legal a gente criar uma espécie de um respiro, de um radiador, para entrar um pouco de ar, para o ar poder circular na caixa. Então vamos calcular primeiro qual é a altura que os fios têm que estar, tá? Eles têm que estar... Paquímetro enroscando não rola, né? 60 milímetros. Agora, qual a distância que um furo tem que estar do outro e qual a distância que ele tem que estar do fim da caixa? Isso varia um pouco, mas vai dar 5 centímetros um do outro. Pode ser 5 centímetros do fim da caixa também. Preciso saber agora qual é o diâmetro do furo que eu tenho que criar aqui para poder tirar esses fios. No caso desse fio aqui vai dar 10 milímetros. Deixa eu ver se 10 milímetros todos conseguem passar. Esse aqui eu já não sei, hein? O micro USB... eu acho que a gente vai precisar de furos de 12 milímetros de diâmetro. 12 ou 13? 13 eu acho que tá bom. A gente consegue passar todos com um furo de 13 milímetros de diâmetro. Falta o cabo aqui. Esse cabo alimentador, ele tem que estar a uma altura de 25 milímetros, um pouco menos, 22 milímetros. Agora eu tenho um problema aqui, né? Eu vou ter que passar não só o cabo, mas o macho da tomada. Então, beleza, eu posso ter um furo ali de uns 8 milímetros de diâmetro, mas vai ter que passar esse negócio todo. Então eu vou ter que fazer um furo para esse e talvez depois tampar esse furo. O que vocês acham? Tem 22 por 41. Então o que eu posso fazer? Um buraco de 22 por 41 e depois eu coloco uma chapinha na frente, que ela pode ser parafusada ou colada, que vai tampar esse baita desse buracão para não ficar muito feio. Então eu também tenho que desenhar uma chapinha. Essa chapinha ela tem que ser maior do que 22 por 41, né? Então eu vou ter que ter uma chapinha lá na frente, mais ou menos assim. O ideal é que ela seja 22, eu posso ter 1 centímetro a mais de cada lado, seria mais ou menos uns 35, 41 a mesma coisa, 1 centímetro a mais de cada lado, seria 65, vou aumentar um pouco, né? E esse buraco aqui é só para passar o fio. O fio pode ter 8 por 5, com as bordas arredondadas. Então aqui é 8 e aqui é 5. Vamos desenhar isso aí agora lá no Fusion? Você já está acostumado aqui com a carinha do Fusion, porque você assistiu a nossa aula passada, então eu vou criar um novo esboço aqui no eixo XY e vou inserir aqui um DXF, que é o arquivo que a gente acabou de gerar lá no site. Eu venho aqui, ele pede para eu selecionar um arquivo e é esse aqui, ó, essa caixa. Ele demora um pouquinho para carregar porque ele está lendo, tá? Demora para ele ler todas as medidas e tal. Ele já colocou lá e ele quer saber algumas coisas aqui de mim. Primeira coisa, a unidade não é em polegada, é em milímetros, tá? A gente gerou em milímetros. Pode ver que ele vai diminuir muito agora lá no fundo. Ah, agora sim, tá certinho, tá? Ele pergunta se eu quero criar um esboço para cada camada. Não, eu quero um desenho só com o esboço inteiro. Aqui ele pergunta se eu quero importar todas essas camadas e ok, importei. Então tá aqui, ó, o desenho da caixa, eu consigo trabalhar em cima dele. Então foi legal que eu mantive as letras, ó, porque eu consigo saber onde é cada parte da caixa. Então vamos trabalhar primeiro com a frente e com o lado da caixa, que aqui ó, a frente e o lado, tá? Então na frente vamos fazer logo aquele rasgo que a gente planejou, que era um rasgo de 22 por 41, que ele tá a 22 milímetros de altura. Então a gente vem, primeiro vamos apagar, né, essa letra aqui, selecionei e apaguei, vou criar um retângulo de 22 por 41, na verdade é o contrário, né? 22 aqui por 41, apertando o Tab aqui ele já me deixa. Criamos esse retângulo completamente fora de lugar. Como é que a gente coloca ele no lugar? Primeiro vamos estabelecer a distância dele aqui até lá embaixo. Então apertei D, vem até aqui, a distância era de 22. Ok, agora eu quero que ele fique bem no meio aqui da caixa, né? Eu não tenho uma linha para eu traçar no meio, não tem problema. Eu traço uma linha aqui, ó, dessa borda até essa. Ele está querendo forçar, eu vou colocar 0 grau, isso, criou uma linha, eu clico nessa linha e eu digo que ela é uma linha de construção. Ó, é uma linha só para eu ter uma base aqui. Eu vou clicar nessa linha aqui e eu quero achar o ponto do meio dessa outra linha. Pronto, ele vai alinhar uma coisa com a outra. Ó. Só que ele não tem mais a distância de 22 centímetros que eu pedi para ele. Vamos voltar. Eu preciso agora alinhar esse retângulo no meio dessa outra linha.
Então eu preciso de um alinhamento vertical, né? Então eu aperto o Shift, clico nessa aqui e clico nessa. Ele alinhou. Olha só que legal, tá tudo alinhadinho. Esse furo já tá no lugar certinho para passar aqui o buraco do macho da tomada, tá? Vamos agora para a lateral. Então aperto o S, que ele sai da ferramenta que ele estava antes, vou apagar isso aqui. E eu preciso criar uma linha aqui que ela tem que estar a 60 milímetros do chão da caixa. Eu vou criar mais uma vez uma linha de construção, tá? Vou criar uma linha aqui, clico na linha e digo que ela é uma linha de construção, é uma linha só para me ajudar. Aperto dimensões, clico na linha e clico aqui embaixo, ela tem que estar a 60. Opa, mas ele foi na outra linha, ele empurrou essa. Qual é o problema? Essa linha aqui, ela já ficou grudada aqui no cantinho, porque eu tracei essa linha grudada no cantinho. Vamos apagar e traçar uma linha que não está grudada a nada, tá? A distância dela até aqui tem que ser de 60. Isso, muito bem. Agora os furos, né? São furos de 13 milímetros de diâmetro. Aí eu aperto a letra C, ele já me dá um círculo, 13, tá? A distância daqui até a borda tem que ser de quanto? 50. Olha que legal, eu já alinhei o círculo junto com essa linha aqui, tá? O centro dele já está alinhado nessa linha. A distância dessa bordinha aqui até aqui tem que ser de 50. Eu aperto D, seleciono aqui o tangente do arco e não o centro. Aí eu consigo selecionar essa bordinha aqui, ó. A distância até aqui tem que ser de 50. Ele já foi para lá. Agora tem aquela ferramenta de replicar, lembra? Então eu quero replicar essa bolinha aqui. Eu vou em Sketch, aqui, e eu quero que? Eu quero 4 furos com a distância de 50 milímetros um do outro. Ah, muito bem, ó, ele já fez isso lá. Ele já espalhou os furinhos, a gente já consegue ver. Beleza, eu já tenho os furos que eu precisava. Então, basicamente, eu já tenho todo esse desenho feito lá na caixa. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar aquela tampinha, essa tampinha aqui, e eu ainda quero criar nos fundos aquela espécie daquele radiador, tá? Então vamos criar a tampinha primeiro. A tampinha é um retângulo de 35 por 65. Então aqui ele tem 65 e aqui ele tem 35. Beleza, tem um retângulo. Lembra que esse retângulo aqui, ele vai em cima desse aqui. Vamos dar um zoom nele. Agora a gente precisa fazer uma portinha aqui de 8 por 5. Fácil. Eu venho no retângulo aqui, crio um retângulo de 8 por 5. E eu digo primeiro que eu quero alinhar aqui, isso aqui, essa linha com o centro dessa. Então ele alinhou já essa nessa. E depois eu quero dizer também que essa linha tem que ser colinear a essa, ou seja, eu colo uma na outra. Olha só que legal, ele já colou lá embaixo. Ao mesmo tempo eu quero arredondar essas bordas, né? Eu quero fazer isso aqui mais chanfradinho. Então eu venho aqui, seleciono essa ferramenta e ele vai me arredondar as bordas. Ele pergunta aqui qual o diâmetro. 1 milímetro é muito pouco, tá? Eu vou aqui... Opa, 30 também não, que é maior que o próprio 2,5. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. 2,5. Olha que belezinha, eu criei essa portinha aqui. Agora eu aperto o T e eu consigo apagar essa linha aqui de baixo. Então eu criei aqui essa portinha com esse buraco. Eu também vou dar uma arredondada aqui nessas bordas da porta, tá? Olha que belezinha esse desenho. Eu vou tirar aqui as dimensões, só para vocês verem como que tá. Ó, arredondado, bonitinho. Aqui vai passar o fio. Na verdade, eu acabei de me dar conta de um negócio, né? Eu criei o furo muito para baixo, então o furo vai encaixar bem no finalzinho. Eu podia subir um pouco esse furo, né? Para eu poder descer um pouco essa chapinha para baixo. Eu vou fazer isso. Na hora de montar, vocês vão ver que vai fazer diferença. Então, vou mostrar as dimensões de novo. Ó, aqui que tá 8, eu posso colocar um centímetro a mais, 18. Mas ele não subiu aqui, né? Então, vamos aqui. Tá 5,5, 1 centímetro a mais, 15,5. Muito bem, subiu. E agora temos aqui um rasgo um pouco maior. Vai ficar melhor, vocês vão ver. Vamos fazer agora aquela espécie de radiador. O radiador eu quero fazer do outro lado, tá? Da caixa. Então, eu vou apagar onde está escrito right aqui. E eu vou criar, vamos criar aqui, isso aqui, ó, slot. Um slot vai ser esse bicho aqui, ó.
Vai ser uma espécie de um palito de sorvete. 20 milímetros de espessura é muito, eu quero ele fininho, eu quero ele tipo com 3 milímetros. Olha que belezinha. Criou já pra mim aqui. E o que eu vou fazer é simplesmente replicar esse bichinho. Então eu vou selecionar, depois eu venho aqui no padrão retangular. Eu quero um espaçamento mais ou menos de uns 8 milímetros entre um e outro. E em vez de 3 eu vou colocar 30, vamos ver até onde vai. Olha que legal, eu já consigo ver até onde vai aqui. 30 é muito, 29. 29, tá bom. Ok, eu já tenho aqui um todo furadinho atrás da caixa. Eu acho que a gente podia colocar uns furinhos desses em cima também, né? Talvez não muitos, eles mais estilosinhos assim, a 45 graus. Vamos ver se a gente consegue? Ah, aí tem que fazer isso na tampa da caixa, né? Ah, eu tava com preguiça, eu achei que a gente não ia ter que mexer na tampa da caixa. Então tá, então eu vou pegar isso aqui, apagar. Isso aqui, apagar. Temos o desenho pronto para cortar no laser, tá? A posição dessas coisas para cortar no laser eu posso mudar na hora de cortar. Não preciso fazer aqui perfeitamente do jeito que eu preciso estar na madeira, tá? Na hora lá eu rearranjo, vejo. Porque dependendo do pedaço de madeira que eu tenho, às vezes o pedaço tá assim, ó. O pedaço tá assim e compensa eu distribuir uma peça aqui, uma peça aqui, uma peça aqui. Então eu não vou fazer isso agora lá no programa. O DXF deixa do jeito que ele tá, na hora de eu realmente cortar no laser eu organizo e corto as peças do jeito que for mais conveniente para gastar menos madeira. Então aqui eu venho aqui e vou exportar, salvar como DXF. E agora eu coloco aqui, caixa carregadora, a parte de baixo, salvar. Ok. E eu vou salvar aqui também no Fusion. Não sei porque eu tô salvando em caixa alta, né? Parece que eu tô gritando. Caixa carregadora. Mas vamos lá, agora eu vou criar um arquivo novo. Vou abrir aquele DXF com a tampa. Aqui eu coloco em milímetros. E dou um OK. Olha que legal, aqui eu tenho a parte de cima da tampa. Você tá vendo que ele tá em 3D, né? Tá meio esquisito de ver. Então eu vou mudar aqui. Eu dou 2 cliques nesse sketch. E ele já coloca de um jeito um pouco mais fácil para eu ver, tá? Eu sei que essa aqui é a parte de cima da tampa, então não tem muita dúvida, porque essa aqui são as bordas são pequenininhas, a parte de cima é grande. O que eu vou fazer? Eu vou criar de novo aquele formato lá, que parece um palito de sorvete, só que dessa vez a 45 graus, ou o contrário de 45, que é 135. Ok, 135 graus, e de largura a mesma coisa, né? 3 milímetros. Olha que legal, ele está aqui a 45 graus. Vou mover um pouquinho para baixo. Vamos replicar o bichinho agora. Ó. Voltamos para lá. Eu quero jogar para baixo, então eu venho aqui nessa segunda opção. Eu acho que uns 10 tá bom. A distância entre eles podia ser de 15 milímetros. Opa, ele subiu, tá vendo aqui, ó? Ele subiu, eu quero que ele desça. Então eu coloco menos 15 aqui. Menos 15 quer dizer para baixo. Ficou bacanão. Ok. Olha só como ele tá. Eu acho que ele tá bem bacana como tampa da caixa para poder subir o calor, né? O calor que for gerado nessas fontezinhas aqui, ele vai entrar por trás da caixa e vai sair por cima. Ou melhor, quando essas fontes esquentarem, a tendência é que o ar que tá lá dentro suba e ele vai ser substituído pelo ar que tá fora, que vai entrar pela lateral. Fechou? Aqui é simples, é só eu clicar aqui e Save as DXF. Caixa carregadora, a parte de cima. Salvei. Chegou a hora de montar o bichinho e agora a gente tem a grandíssima vantagem de que essa caixa foi feita por um programa automático e não por mim. Porque se eu tivesse feito a caixa, é muito provável que tivesse algum errinho nesse monte de encaixes que tem aqui. Então, como foi feito tudo de um jeito automático, eu só mudei, eu só construí furos, eu só alterei o desenho. O desenho da caixa em si, a estrutura principal, ele tá bem feito. Quer dizer, teoricamente, né? Vamos ver se na prática é assim mesmo. Eu vou colar a caixa usando um pouco de cola branca e um pouco de super cola. A cola branca é muito mais resistente, ela é importante para que essa caixa dure muito tempo, mas ao mesmo tempo ela demora muito para secar. Então eu uso a super cola, que é para tudo endurecer logo e eu ter a caixa montada de um jeito rápido. Isso me ajuda muito. Olha só que belezinha. Aqui atrás está o radiador da caixa. Aqui eu tenho a entrada do cabo de força.
as 4 saídas dos cabos de carregamento e a tampa com aquele respiro. E a gente calculou na mão, né? Se a tampa ia servir na caixa, eu acho que serviu. Vamos ver se ela funciona, né? Bora botar as coisas aqui dentro. Vou passar primeiro o cabo de força e depois eu vou colocando os carregadores aqui, enrolo o cabo deles, prendo com um fio rígido desses que vai dentro da parede e depois coloco só a pontinha para fora. No final, para arrematar, eu vou colar aquele pedacinho de MDF que tampa o buraco por onde passou o macho da tomada. Aqui a gente poderia ter dado várias soluções diferentes, eu dei a que foi mais prática pra gente aqui. Mas na verdade dava para fazer um furo bem pequenininho e desmontar a ponta do macho da tomada, passar por aqui e depois montar de novo. Como eu colei, se for necessário trocar essa extensão que está aqui dentro, vai ter que fazer isso mesmo. Dá uma olhadinha no resultado da nossa caixa carregadora. Isso aí, galera, a ideia dessa aula era mostrar que dá para você personalizar coisas que já foram desenhadas com as suas habilidades de desenho 2D que você acabou de adquirir no Manual Maker. Não esquece de dar um joinha, fechou?